Salve Maria! Olá, como vai? Seja novamente bem-vindo ao canal Areópago. No vídeo desta semana, eu irei falar de dois temas que estão interligados. O primeiro, a chave de leitura para entendermos melhor as Sagradas Escrituras e os 4 sentidos que nós podemos tirar delas. Este vídeo é uma continuação daquele outro em que eu já tratei da Bíblia e falava um pouco sobre o mito nas Sagradas Escrituras. Eu vou deixar o link deste vídeo do anterior para que você possa acessar com mais facilidade. E antes de começar a falar sobre os temas, eu gostaria de te pedir uma gentileza. Curta e compartilhe este vídeo, se inscreva e ative o sininho, porque isso vai ajudar bastante na divulgação do nosso canal. Por falar nisso, compartilhe esse vídeo no Facebook, pelo WhatsApp, para todas as pessoas que você acha que vai se interessar por essa reflexão. Nós estamos no momento com 146 inscritos. Ajude-nos a chegarmos aos 200 inscritos. Eu te peço essa gentileza. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, que são os temas. A primeira coisa, é necessário que nós saibamos o que é uma chave de leitura. O que é uma chave? Uma chave é um objeto que nós utilizamos para abrir coisas, abrir portas, abrir baús, abrir diários. E o que é então uma chave de leitura? Chave de leitura é um instrumento, é um conceito que nos ajuda a abrir portas também para entendermos aquilo que nós lemos. A chave de leitura é um conceito anterior que vai nos ajudar a entender e interpretar aquilo que nós lemos. É como se nós tivéssemos um mapa nas mãos e esse mapa vai nos guiando pelo caminho que nós devemos seguir até chegar ao nosso objetivo, até encontrarmos o X marcado na terra, cavarmos e encontrarmos o nosso tesouro escondido. Então é isto que a chave de leitura é. Um instrumento que nos permite abrir coisas, para que nós possamos entrar, para que nós possamos ter acesso àquilo que estava guardado, aquilo que de certa forma estava oculto. E a chave de leitura para a interpretação das Sagradas Escrituras, e isto para nós cristãos, é o mistério pascal de Cristo, isto é, a sua paixão, morte e ressurreição. Alguns gostam de ir mais longe, dizem que a chave de leitura começa já na encarnação do Verbo, quando o Filho de Deus desce dos céus e se encarna no seio da Virgem Maria e se faz homem. A partir daí, então, nós já poderíamos começar a nossa chave de leitura para interpretar o todo das Sagradas Escrituras. Isto faz sim sentido, mas hoje nós vamos focar no mistério pascal. Este evento, paixão, morte e ressurreição do Senhor, ilumina todas as Sagradas Escrituras e faz com que nós tenhamos um acesso que nós não tínhamos antes. Portanto, o túmulo vazio nos revela o sentido das páginas sagradas. Assim nós podemos interpretar as leis, os profetas, os salmos, tendo já em vista o Cristo ressuscitado. Porque para nós cristãos todas as Sagradas Escrituras estão apontando para esse evento, que é o mais importante de nossa fé. Sabe quando nós assistimos um filme e em uma das suas últimas cenas é feita uma revelação grandiosa e essa revelação nos ajuda a entender todas as outras cenas anteriores? Então, com a ressurreição de Cristo acontece mais ou menos a mesma coisa. Com este evento nós conseguimos entender tudo aquilo que dizia as Sagradas Escrituras. Sobre isso trata a passagem dos discípulos de Emaús, quando o Cristo, já ressuscitado, revela aos seus discípulos que as Sagradas Escrituras, leis, profetas e salmos já apontavam para o sofrimento de Cristo e para a sua ressurreição gloriosa. Também sobre isso fala a passagem do apóstolo Filipe
e do eunuco da rainha da Etiópia. Filipe explica ao eunuco o sentido de uma passagem do livro de Isaías que já fala sobre o sofrimento de Cristo. Assim ele anuncia a boa nova. Então, ficará mais claro quando nós entendermos os 4 sentidos das Sagradas Escrituras. O primeiro desses sentidos é o sentido literal. Qual o significado das palavras que foram ali escritas? Qual era a intenção do escritor ao colocar aquelas palavras no papel? Qual era o contexto histórico, social, político, geográfico no qual estava o autor sagrado? Para nos auxiliar a entender o sentido literal, nós recorremos a ciências tais como a exegese e a hermenêutica. São ciências que estudam textos antigos de forma geral. Mas nós não podemos ficar presos apenas nesse sentido, porque se ficássemos somente nesse sentido, nada iria diferir a Bíblia de outros escritos antigos como a Odisseia de Homero. Quer dizer, não existiria muita diferença entre os nefilins, os gigantes do Gênesis, e o ciclope Polifemo da Odisseia de Homero. Mas nós não devemos ficar apenas no sentido literal. Se ficássemos, então a Bíblia seria, como disse São Paulo, letra morta. Nós devemos interpretar as Sagradas Escrituras no mesmo espírito no qual elas foram escritas. Então nós partimos para o segundo sentido, que é o sentido espiritual. Opa, mas espera lá! Na minha época, 1 mais 1 dava 2, então são 2 sentidos? Não, na verdade é que esse segundo sentido, o sentido espiritual, é subdividido em outros 3 sentidos. E o primeiro deles é o sentido alegórico. O sentido alegórico diz respeito àquilo que está oculto no texto, o significado mais profundo daquele texto. Quer dizer, aquele texto, aquela passagem está fazendo referência a um evento maior. Vou dar um exemplo para que você entenda. A travessia do Mar Vermelho, no qual o povo eleito passa por dentro da água, está ali representando de forma alegórica o batismo de Cristo, no qual o povo eleito é salvo através da água. Ou ainda, quando Moisés levanta a serpente de bronze no deserto, está no livro de Números, está representando de forma alegórica o Cristo que será levantado da terra. O sentido alegórico, como o mito, não quer dizer que esses eventos não tenham acontecido. Não. Quer dizer que eles, tendo acontecido, estão significando algo maior que ainda está para vir. É como se eu dissesse que Deus, o grande autor, já colocasse no início da história sinais daquele grande evento que iria acontecer, para que quando acontecesse todo mundo se maravilhasse. O segundo sentido é o sentido moral. Qual o ensinamento que aquele texto traz para a minha vida? Qual o ensinamento aquele texto me interpela a praticar na minha existência? Vou te dar um exemplo. Sabe quando Deus se aproxima de Caim e pergunta: Caim, onde está seu irmão? E Caim, muito dissimuladamente, responde a pergunta com outra pergunta. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É mesmo? Acaso sou eu guardião de meu irmão? Esse texto já nos leva a pensar que sim, nós somos guardiões dos nossos irmãos, do nosso irmão mais fraco. Ou seja, nós devemos sim nos preocupar em cuidar dos nossos irmãos, principalmente daqueles que são mais frágeis. O terceiro sentido é um pouquinho mais complicado, é o sentido anagógico. O sentido anagógico, a igreja ensina, é o sentido do texto que nos revela as verdades eternas. A criação do homem, por exemplo, passando pela ressurreição de Cristo, que revela o homem novo, já nos mostra aquilo que era o projeto inicial, o projeto primordial de Deus para o homem.
e aponta para aquilo que nós devemos ser quando nós entrarmos na vida de Deus na eternidade. Então, as páginas sagradas possuem esses 4 sentidos: o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Esses 4 sentidos das Sagradas Escrituras sempre ajudaram a Igreja a interpretá-las corretamente, isso ao longo de sua história. E ainda hoje eles podem ser úteis à nossa interpretação. Usando estes sentidos e lendo as Escrituras no mesmo espírito em que elas foram escritas, nós nos afastamos de 2 erros graves, que parecem ser muito diferentes, mas que às vezes se encontram. O primeiro erro é o de ver na Bíblia um livro qualquer, que foi escrito há muito tempo atrás e que hoje já não tem mais significado nenhum para nós. O segundo erro é o do fundamentalismo, que pega as Sagradas Escrituras e as interpreta, sem levar em consideração o contexto histórico, geográfico em que foram escritas, ou sem levar em consideração o grande processo histórico no qual elas foram produzidas. Leituras fundamentalistas sempre tendem a pegar trechos isolados das Sagradas Escrituras e interpretá-las, sem levar em consideração ferramentas importantes. Nos 2 casos, se pega a letra pela letra e não se leva em consideração aquilo que há de mais profundo nela. É como se pegássemos uma fruta, ficássemos com a casca e jogássemos o conteúdo fora. Dessa forma nos ensina o Concílio Vaticano II. Nós devemos ler as Sagradas Escrituras, ler a Bíblia, levando em conta 3 aspectos importantes. O primeiro, a Bíblia é um conjunto que possui unidade. Sim, ela é formada por diversos livros, foi escrita por muitos autores, foi transmitida por diversos escribas, mas todos eles foram guiados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus é o seu verdadeiro e único autor. E é nesse conjunto, nessa unidade, que nós devemos ler as Escrituras. Jamais devemos interpretar partes isoladas sem levar em consideração o conjunto. Segundo aspecto, a Bíblia deve ser interpretada de acordo com a tradição da Igreja. Sim, porque ela foi escrita no seio da Igreja e para a Igreja. O Antigo Testamento para Israel e o Novo Testamento no seio da Igreja cristã. Então, como disse o saudoso Dom Henrique Soares, a Bíblia é o nosso álbum de família. E como nós somos membros da família, cabe a nós interpretar corretamente este álbum. O terceiro aspecto diz respeito à analogia da fé que deve ser observada. O que isso significa? Que existe uma coesão das verdades de fé apresentadas pelas Sagradas Escrituras e que elas possuem entre si uma grande unidade na totalidade da revelação de Deus. Esses 3 aspectos devem ser considerados por nós. Muito bem, eu espero que este vídeo seja de utilidade para você quando estiver lendo as Sagradas Escrituras, que este vídeo te ajude a se aproximar cada vez mais da Bíblia e que você interprete, e não só interprete a Bíblia, mas saboreie e reflita cada uma de suas passagens. Como diz São Paulo, as Sagradas Escrituras são úteis para o caminhar da nossa fé. Tenha uma excelente semana, até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vai um aviso paroquial, hein? Em breve, eu e meu amigo, o Diácono Bruno, estaremos disponibilizando tanto no site quanto no canal conteúdos relacionados à história da Igreja. Não perca, hein?